O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6º, item 5, Advento do Espírito de Verdade. Meus irmãos, vamos refletir hoje sobre a primeira mensagem sobre esse tema, sob o qual estão agrupadas as mensagens do Espírito de Verdade, em que ele, Jesus, nos apresenta o objeto de sua promessa de envio de um Consolador para dar continuidade à sua obra. Quando esteve fisicamente entre nós, Jesus trouxe uma verdadeira revolução no pensamento religioso, substituindo a ideia de um Deus que deveria ser temido, vigente desde sua apresentação aos homens, feita por Moisés, por um Deus de amor. Naturalmente, Deus foi e é sempre o mesmo e o único, mas sua compreensão pela humanidade vai mudando de acordo com a nossa evolução. Foi por isso que Jesus, ainda que tenha trazido uma nova luz sobre a justiça de Deus, não mais o olho por olho, e sim o perdão às ofensas, não pôde revelar muitas outras coisas, porque a humanidade era ainda imatura para compreendê-las. Ele mesmo disse que falava por parábolas porque nem todos podiam suportar os ensinamentos contidos no sentido oculto delas, e disse ainda que mais tarde enviaria um Consolador que revelaria as coisas que ele deixou ocultas. Esse Consolador nós sabemos que é a doutrina espírita, que veio nos trazer novas nuances da justiça divina para uma humanidade já mais madura, intelectual e moralmente. E o grande artífice dessa nova revelação é o Espírito de Verdade, que é o próprio Jesus, conforme pode ser depreendido pela leitura desta e das mensagens seguintes, nas quais ele se revela como tal. E ele vem mais uma vez auxiliar a nossa evolução, acompanhado por uma pleiade de espíritos superiores que trouxeram pelos médiuns os esclarecimentos que a doutrina nos proporciona. E desta vez ele acrescenta ao seu maior mandamento, o amai-vos uns aos outros, um segundo comando, o instruí-vos, sinalizando que já não estamos mais na época da fé cega, em que aceitávamos passivamente aquilo que nos era ensinado e às vezes imposto pelas autoridades religiosas, sem nada questionarmos, com medo de sermos considerados hereges e condenados à morte. Hoje já temos maturidade espiritual para entendermos as leis que regem nossos destinos e participarmos cada vez mais ativamente da construção de nós mesmos, do nosso crescimento espiritual, por meio do estudo das leis de Deus, pelo conhecimento de nós mesmos e, acima de tudo, pela prática da caridade, que é o amor posto em ação. A doutrina espírita nos dá o esclarecimento que necessitamos para nos mantermos no caminho do bem, do crescimento espiritual que Jesus veio exemplificar. Vamos então nos aprofundar no estudo da doutrina, vamos procurar nos conhecer de verdade, nossos erros e acertos, identificar nossos vícios e virtudes para que possamos traçar um caminho para a nossa evolução compatível com as nossas forças, passo a passo, sem nunca nos determos, evitando assim incorrer nos mesmos erros que tantas vezes já cometemos no passado. E em seguida, vamos a uma mensagem que está no livro Convivência, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Anotemos: os ensinamentos de Jesus estão nas linhas da natureza. Quanto menos perseverança na enxada, mais ferrugem a dificultar-lhe o serviço. Quanto mais suor no arado, mais bênçãos na sementeira. Quanto menos repouso à fonte, mais limpidez na corrente. Quanto mais descanso ao poço, mais estagnação enfermiça nas águas. Quanto menos trato às plantas do pomar, mais ampla a invasão de erva daninha. Quanto mais poda nas árvores benfeitoras, mais valiosa se lhe faz a produção. Assim também na vida. Quanto menos esforço, mais intensa a excursão na ociosidade. Quanto mais diligência, mais crédito na ação. Quanto menos fé, mais névoa de incerteza. Quanto mais serviço apresentado, suprimento mais alto. Quanto menos bondade, mais pessimismo. Quanto mais amizade, alegria mais pura. Quanto mais desprendimento no amparo, simpatia maior. Quanto menos perdão, mais sombra de ressentimento. Quanto mais amor, mais luz no caminho. Quanto menos brandura, mais inquietação. Quanto mais humildade, mais compreensão.
Por isso mesmo, nós, armados de vontade e discernimento, somos livres para estabelecer na vida o clima de sofrimento que nos segregue ou para construir o nosso caminho de felicidade, facilitando-nos a ascensão para a grande luz. De certo, pensando na importância da caridade nos mecanismos de nossas relações recíprocas, é que Jesus nos legou a observação inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E elevemos agora os pensamentos numa prece. Jesus, como é bom sentir sua doce presença em meu coração. Para isso não é necessária nenhuma fórmula, nenhum ritual. Basta que eu me desligue do vozerio da matéria, busque o silêncio interior e eleve meu pensamento em prece, que imediatamente passo a desfrutar de uma paz íntima que somente pode ser causada pela conexão com sua vibração de amor, que sinto mais fortemente à medida em que vou me deixando envolver por ela. Mestre, hoje quero tão somente desfrutar desse estado de harmonia, entrar em conexão com as forças operantes do bem e do amor que estão presentes em todo o universo e assim perceber que estou integrado ao todo, influenciando e sendo influenciado, emitindo e recebendo energias cujo teor posso escolher e controlar. Por isso, quero me harmonizar neste momento, abrindo meu coração para que a sua luz envolva todo o meu ser, mentalizando suas mãos sobre mim, dando-me forças, coragem, paciência, resignação e boa vontade, para que assim eu me mantenha em todas as minhas atividades, onde quer que eu vá, e principalmente junto a quem quer que eu esteja, para que possa me converter em seu colaborador, emanando paz e luz para meus irmãos invigilantes que se deixam envolver por vibrações de ódio e intolerância. Que sua paz esteja em mim e em todos os meus irmãos. Que assim seja.